Agora sim, vamos bater um papo, já se encontra aqui desde cedo, aqui batendo um papo com a gente. Em nossos estúdios, vamos receber aí o Miranda Neto, que é o presidente da Cooperativa de Transporte Alternativo do Piauí e que vem apresentar aos nossos ouvintes, nossos espectadores, né, o seu trabalho frente, né, à cooperativa e também falar um pouco de política. Mirandinha, mais uma vez, bom dia, obrigado aqui pela sua presença aos nossos estúdios. Bom dia, Magela, bom dia, Eliésio, Chico Gomes, é um prazer, viu, Magela, estar novamente aqui e parabenizar vocês pela oportunidade que vocês dão ao cidadão considerado pequeno nessas comunidades, sem voz, poder estar aqui no meio de comunicação. Ok, e o nosso muito obrigado mais uma vez, Eliésio e Chico. Vamos aqui então, portanto, começar o nosso bate-papo com o Miranda. Bom dia mais uma vez, Miranda. E eu gostei do Mirandinha aí, viu? Notei um entrosamento. Somos amigos de longas datas. Magela é meu amigo, eu acho que ele é um pouco mais velho do que eu, mas Magela tem se eu não estiver enganado, quase 30 anos. Então, se eu não estiver enganado. Então eu captei e entendi o porquê do Mirandinha, mas tocamos o barco adiante. Mas ele não vai escapar das perguntas fechatórias, não. Tranquilo. Miranda, assim, a última vez que você esteve aqui, estava se discutindo a questão do transporte no estado do Piauí, sobretudo a questão do transporte alternativo, as dificuldades, as questões em que o poder público precisa estar melhorando no âmbito, não só do transporte alternativo, mas do transporte público como um todo. Como é que está a situação? O que mudou de lá para cá? Chico, na realidade, assim, o transporte alternativo, ele faz parte, no geral, no estado, de um transporte terrestre. As pessoas que vêm dos municípios para Teresina, elas usam muito o polo de saúde, a questão do HU, HUT, Elineu, Getúlio Vargas, as clínicas particulares. Mas hoje a gente tem assim, aquela esperança ainda, né, de tentar ver se a gente vai poder regular isso. Não só o transporte alternativo, mas também um transporte convencional. O X da questão, Chico, Eliésio e Magela, é porque o transporte, ele, ao longo do tempo, ele foi deixando de ser cuidado. E com isso, né, os empresários das empresas que todos nós conhecemos aqui, mandar um abraço aqui para a presidente do sindicato, que é a dona Joilma, do Cineones, todo esse parâmetro do estado do Piauí foi perdendo aquele espaço. E hoje o estado do Piauí é dominado por clandestinos. Você vê que tem empresas, Chico, que não tem mais como renovar os seus ônibus. Da mesma forma, o transporte alternativo também está com muita dificuldade de renovar a frota. Por outro lado, o governo do estado, a gente assim está caminhando para isso, para realmente fazer esse bendito estudo de viabilidade técnica, para a gente descobrir o que está faltando. Veja bem, eu fiz uma crítica há poucos dias atrás ao secretário de Transporte, que estão muito preocupados com a questão dos aeroportos municipais. Bom Jesus, Floriano, Pix, é importante, mas menos de 1% usa aquele instrumento. Né? A nossa população do Piauí precisa de transporte. Os empresários precisam reerguer suas empresas. O alternativo precisa qualificar e regular os municípios para a gente ter um transporte de qualidade, mas a gente está muito esperançoso. O detalhe é o diacho da política, né? A política ela interfere em quase todo ponto, mas a gente acredita que o governador Rafael vai estar nos próximos dias aí anunciando uma medida enérgica ao combate aos clandestinos e a gente melhorar o sistema de transporte. Miranda, você me permite aqui uma pergunta aqui, essa questão da dificuldade dos empresários de renovarem as suas frotas. Você não acha que a acomodação por parte dos empresários ao longo do tempo, no tempo das vacas gordas, que deixaram de cuidar de suas empresas para investir em fazendas, em outros negócios, não acabou fazendo com que eles chegassem na situação em que se encontram, sem ter dificuldade, sem ter condição de respirar, digamos assim? Na realidade, assim, algumas empresas do Piauí, alguns do transporte alternativo também, ao longo do tempo, achava que essa parte, Chico, de modernizar não iria chegar. Acredito que possa ser por isso. Eu não posso falar por eles porque algumas empresas elas entraram em dificuldade mesmo, porque assim, Chico, uma empresa, seja de transporte alternativo, seja um convencional, ele tem assim muita dificuldade devido a encargos sociais, empregado, empregador e por aí vai.
O que está acontecendo? Eu acho que foi perdido o controle do Estado. Chico, você é do ramo, você é do meio de transporte, você sabe disso. O motorista, ele sai de uma determinada empresa, ele conhece aquela linha, né? Vem de Floriano, por exemplo, vem de Canto do Buriti, vem de Parnaíba, vem de Piripiri. Aí ele compra um carro, né? Uma Espinho, uma Doblô, e vai fazer, que a gente chama de furar. Se você pensar, é pouco, é pequeno, mas quebra a empresa, quebra o transporte alternativo. Então, assim, eu não posso falar muito por eles, mas eu acho que faltou um planejamento do limite. E o Estado realmente pecou quando não teve aquele braço forte para combater o clandestino. Eu acredito muito que quando não há receita, não tem como ter investimento. Por outro lado, eles se acomodaram nesse sentido, da cobrança, para que as empresas pudessem sobreviver. E daqui para frente, Miranda, quais seriam as perspectivas, as principais demandas, como tem sido esse diálogo com os órgãos de governo para tentar atender a categoria de vocês? Olha, Eliezer, eu confesso para ti que a gente está muito esperançoso. Nós já tivemos com o governador, com o secretário Marcelo Noleto, com alguns procuradores, mas existe realmente um câncer no Piauí, que é dois empresários que eles, a ganância, ela supera, né, esse andar natural assim, de construção do transporte. Eu acho que hoje os dois sistemas têm que andar juntos. Eu acho que a população é o nosso patrão. A população precisa de transporte. Não é justo, Eliésio, um determinado município você não poder vir para o polo de saúde, você não poder vir para a faculdade, você não poder, não ter um planejamento de transporte, ser obrigado a vir num clandestino. Mas eu estou esperançoso. E os órgãos precisam acabar com esse câncer. É uma influência tão grande que a gente fica assim pensando que não vai ter mais solução. Mas aí, como eu digo, a gente está muito esperançoso com o governador Rafael, com o Marcelo Noleto, alguns procuradores. Agora mesmo, na próxima semana, vocês da imprensa vão tomar conhecimento de uma reviravolta que vai acontecer numa situação que foi feita errada nas gestões passadas, não por culpa do ex-governador Wellington Dias ou da governadora Regina Souza, mas culpa de um câncer que é a influência que é tratada dentro da CETRANS, que é um problema crônico e que prejudica a população e os trabalhadores. Miranda, você falou bem aí essa questão do câncer, o monopólio empresarial no setor do transporte, não só no transporte convencional estadual, mas como no municipal como um todo. Como é que o poder público pode resolver isso, uma vez que o transporte público, o empresário não é dono da linha, ele é dono da empresa dele. Sim, sim. Mas o que se vê, o que acontece é o empresário chegar bem que eu não tenho mais interesse em explorar a linha, eu vou vender para o Eliezer. Como é que eu vou vender algo que não é meu, algo que é público? Eu posso vender a minha empresa, eu posso vender os meus ônibus, posso vender a minha garagem, mas eu vou vender uma linha que não é minha, que é pública. Como é que qual a sugestão que você tem para que que o Estado possa tomar de conta e resolver essa celeuma, um problema crônico que a sociedade vive, que o nosso Estado passa? Chico, na realidade é assim, isso realmente é um fato que já vem desde, eu acho que nossos pais, nossos avós, né? Da gestão da governadora Regina Souza para cá, houve um decreto limitando esse tipo de ações. O problema é porque, eu repito, não são todos os empresários do Piauí, seja ele de Teresina, ou seja ele do intermunicipal, que tem esse comportamento. Eu particularmente, vou dar minha opinião pessoal, eu sou contra essa transação que é feita da permissão do Estado para determinada questão comercial. Praticamente é uma opinião minha pessoal. Por outro lado, o investimento que o empresário possa ter feito, que o determinado dono da linha possa ter feito, isso pode ser um alto custo, vamos dizer assim. Mas realmente é um problema grave e que se acha um dono. Agora mesmo, só para você ter uma ideia, na gestão passada, a governadora fez um decreto proibindo toda e qualquer transferência de abril de 2022 a dezembro. Tá para a CGE uma documentação aí, tu acredita que até hoje nunca ninguém deu parecer. E tá lá, os processos tá tudo claro. Foi feito ilegalmente, que a gente chama de fabricar, para não dizer aqui que é fraude. Foi fabricado muitos documentos, né, nas gestões passadas, e que hoje o novo secretário, ele tem até dificuldade de corrigir isso. E eu bato muito em cima de que você, vamos cumprir a lei. A pergunta do Eliezer e da sua. Vamos cumprir a lei. Se a gente conseguir, Chico, cumprir a lei em 90%, você vai ter um transporte de qualidade. Agora, precisa
parar essa influência de A, de B, de C, porque o transporte tem que viver. Olha, tem empresas no Piauí, você é conhecedor, que não tem mais como comprar nem pneu, bota recalcitrado. Por quê? Porque realmente foi tomado conta de um sistema como um todo. Então, o alternativo, nós tínhamos 49 vans, hoje nós temos 32. Vai sair mais algumas agora, porque esse giro, ele não consegue sobreviver se não tirar os clandestinos. Então, eu acredito muito que, repito, a gente está muito esperançoso com o governador, a gente já se antecipou em algumas situações, eu acredito que logo, logo vai ser anunciado. Agora, é preciso colocar dentro da CETRANS, agora é uma crítica, é preciso colocar dentro da CETRANS pessoas técnicas, pessoas que entendam o transporte, porque você coloca, por exemplo, lá na CETRANS, eu acho que o gestor, ele acha que é onde ele estava lá no passado. É uma situação que ele não entende. Ele já disse, olha, eu não entendo nada de transporte. O que eu entendo é abrir a porta para entrar no ônibus e descer. Isso eu entendo. Então, assim, a gente pede ao governador que tenha esse cuidado, porque cada pasta tem uma particularidade. E o transporte é essencial para a população, e bem como, assim, vamos dizer assim, todo o estado do Piauí precisa de transporte. E realmente a gente reconhece que alguns municípios estão sem transporte. A Prefeitura de Teresina abriu uma licitação para a aquisição de novos ônibus que podem até rodar de forma gratuita. Essa ideia está em debate também. Como é que o segmento de transporte alternativo concebe essa ideia? É uma saída? Vocês têm algum temor em relação a isso? Olha, Eliésio, quando você sai de casa, você já sai gastando. Você gasta o combustível, gasta a roupa, o café da manhã e tal. Como é que... Esse é um programa eleitoreiro que a Prefeitura, em lugar nenhum no mundo, nem nos Estados Unidos, vai conseguir uma passagem gratuita. Isso é fato. O que pode acontecer é uma baixa na tarifa, uma situação assim, de um incentivo a determinada empresa, o sistema como um todo, o CETUT no caso. Mas dizer que vai ser gratuito, eu acredito muito que foi assim, muito infeliz o pessoal da Prefeitura em tentar colocar isso na cabeça da população. Claro, a população mais pobre, claro que quer um transporte de qualidade. Você vê a questão do metrô. Se tivesse 4 linhas de metrô interligando com o Centro Teresina, os ônibus se acabavam. Porque o metrô, ele é mais rápido, mais barato e uma comodidade melhor. Mas não acredito que aconteça esse transporte gratuito, porque existe um custo. Há poucos dias agora foi dito aí que iria chegar a 150 ônibus. Né, seriam 100 ônibus. 100 ônibus, perdão. 100 ônibus. Aí eu vou te perguntar, o Chica do ramo, ele sabe disso. Se tu colocar 100 ônibus para rodar, 100 vans para rodar, não dá um mês, aliás, por causa da manutenção. Não adianta. Então é preciso falar a verdade. Tem que ter um projeto alinhado com os setores e os envolvidos. Você vê que Timon agora, que é a sociedade, a Dois Irmãos abriu mão. Lá está em processo de licitação, porque a Dois Irmãos abriu mão e era ela e a Timon City, né? E a Dois Irmãos deixou algumas linhas descobertas, sim, estão abertas para quem quiser, em caráter de urgência, sem licitação, pode procurar a prefeitura. Isso. O empresário que quiser pode explorar. Aí o detalhe, a Timon City, você vê que foi uma confusão, botou carro com ar-condicionado, Wi-Fi e tudo. Hoje tá lá, sem Wi-Fi e sem ar-condicionado. Rapaz, o custo de um carro ele é muito grande, seja ele van ou ônibus. Isso, as pessoas precisam parar de entrar nesse jogo eleitoreiro. A Prefeitura de Teresina, ela não teve a capacidade de... Ganhou a eleição do Firmino dizendo que ia resolver esse problema. Primeiro problema, não resolve. A questão dessas paradas de ônibus. Os terminais, não adianta. Você vai ficar como elefante branco. É um ponto. Segundo, a Prefeitura de Teresina não tem técnicos apropriados para que possa encontrar uma solução financeira. Rapaz, se não encontrar uma solução financeira, não tem como fomentar. Os trabalhadores estão trabalhando hoje sem carteira assinada, é tipo um contrato de diarista e tudo. Então, assim, é muito cômodo você só bater. Precisa trazer um projeto assim concreto para que a gente possa estar apresentando para a população. Miranda, você tocou nesse ponto aí o Eliezer puxou essa questão do transporte municipal, transporte urbano, melhor dizendo. E qual a saída que você sugeriria? Porque assim, o que nós vemos aí é que de fato o transporte é algo caro, mas você acha que essa questão da meia passagem não ser a meia de fato, o excesso de gratuidade, acaba ocasionando todo esse caos no transporte? Porque é fato,
é fato, o transporte público vai de mal a pior, mas você vê aí uma meia passagem congelada. Todo lugar meia é meia. Aqui congelou-se um e alguma coisa e não se discute mais isso. Excesso de gratuidade. Gratuidade para o servidor do S-Trans, gratuidade para o policial militar, gratuidade para o policial penal. Então, é gratuidade demais. Chico, às vezes acontece do gestor ele falar e não querer tirar. Existia um projeto na época do Silvio Mendes, eu sempre fui oposição a ele, mas nesse ponto era o único que poderia dar certo, né? Naquela época, retiraria do ISS 0,6% para jogar em cima do sistema de transporte. Porém, o empresário teria essa limitação dessa gratuidade, teria essa questão das linhas refeito. O problema é que a primeira solução de Teresina, Chico, por que os taxistas estão quebrados? Por que o sistema de Uber está quebrado? Por que o sistema de mototáxi regular, os amarelinhos, estão quebrados? Porque não houve uma fiscalização. E quando chega no ônibus, o porte é bem maior. Então, com isso, houve um choque, vamos dizer assim, de interesses. E esse choque de interesse, qual é a solução hoje? Começar pela fiscalização. Essa questão da gratuidade é um incentivo direto. Tem que acontecer o braço do poder público municipal em investimentos, no caso financeiro mesmo, para algumas empresas, mas também a tarifa reduzida. Fortaleza, agora há poucos dias, deu um show. Fortaleza começou a pegar uma parte do ISS do município. Aí reduziu a tarifa, só que também diminuiu a gratuidade. Houve um equilíbrio. A meia passagem, isso aí não adianta questionar, tem que ter. Ao estudante, aquele trabalhador... Questão social. Social, né? Isso aí é fato. O problema é que não há vontade. Né? O CETUT tem uma posição, a prefeitura tem outra. Aí vem um jogo de interesse. Você vê que só liberaram alguns milhões aí, era 2 milhões por mês, 3 milhões, 6 milhões, porque o Cardoso, lá do sindicato dos rodoviários, parava o sistema. E a população começava a rever. Só que hoje o sistema não está bom, está andando num sistema, uma questão reduzida. As vans, o Sintrap conseguiu devolver as vans para o município, voltou para o município. Mas como é que funciona, chefe? Chico, ó, tem uma organização aí, ligeirinho chamado, uns carros pequeno, que lotação, né? Lotação, vai para Irmanduz, vai para Santa Maria. Então, se você pegar, vamos ser bem prático, se você pegar 20 carros na Praça da Bandeira, na hora que o ônibus da Irmanduz está chegando, o ônibus da Irmanduz leva o quê? Então, assim, o cara não recolhe imposto, o cara não tem empregador, o cara não tem... Então, teria que ter um pulso para regular esse transporte. Agora, por outra parte, os empresários também deixaram isso acontecer. Isso aí foi um jogo muito político. Uma época estavam do lado do Firmino, outra época estavam do lado do Eumano, depois ficaram contra o Firmino de novo, foram pro lado do Pessoa, e isso atrapalhou a condução do transporte no estado do Piauí. E eu vejo com preocupação, e vou até arriscar e dizer para você aqui, o intermunicipal ainda pode sobreviver, porque são linhas longas, são linhas direcionadas no foco da cidade, mas eu vou te ser bem franco, Chico, é muito difícil o sistema urbano ele conseguir viver novamente. É quase impossível. Eu acho que é um sistema já falido. Opinião minha, pessoal. A mudança de tarifa, que algumas pessoas chegam a cogitar, a cobrança por trecho, por exemplo, ao invés de cobrar uma tarifa única, ser cobrado por percurso. Digamos, eu vou dar um exemplo aqui. Da Vila Irmanduz até o Parque Piauí, valor X. Do Parque Piauí até o centro, o valor Y. A viagem completa do bairro até o centro, o valor integral, seria uma saída? Você acha que teria condição de melhorar o transporte público se passasse a se cobrar uma tarifa por percurso percorrido, por trecho de percurso percorrido? Pode ser, mas numa condição, que houvesse a fiscalização. Deixa eu te dizer, ó, você falou da Irmanduz, aquele terminal ali da Parque Piauí. Parque Piauí. Tá? Chico, ali foi, eu não sei como foi aquela engenharia ali. Você já viu ali quando chove? Não, ali é um Deus nos acuda. Eu cheguei a trabalhar lá. Aí o que acontece? É assim, uma coisa puxa outra. O empresário, ele alega que a prefeitura faltou o diálogo, naquela época do Firmino, né? Porém, existia um jogo de interesse que essas tarifas, vamos botar aqui, por eixos, pronto, para ficar melhor. A Irmanduz para o Parque Piauí, ou então a Irmanduz para o Saci. Só dando um exemplo aqui. Existe um custo operacional.
O problema é que eu fico encabulado como é que a CETRANS não tem um técnico que possa fazer essa transação, esse estudo, vamos dizer assim. Então eu acredito muito, Chico, eu vou te ser bem franco, eu acredito quase 100% que é irreversível o quadro do transporte público em Teresina. Só para finalizar, eu vou já fazer... Tem outra seara que a gente precisa explorar com convidado. Eu vou fazer uma pergunta aqui, e já entra na questão política. 8 e 7, vamos lá. Você colocou aí, Miranda, a questão de os empresários tomar partido. E aí eu vou... isso aqui é polêmico, mas tem que ser dito. Essa questão de empresário começar a bancar candidaturas de vereador, de deputado, até de candidatos majoritários, pesou na decadência do transporte público em si? É o famoso balão, né? Cada um pegou uma situação e aí não foi correspondido. É muito simples. Então o empresário joga no momento. Isso aí é fato, Chico. Então ele jogou no momento, deu certo, deu. Não deu, vai para outra. Então isso aí pesou muito e atrapalhou muito o sistema. Bom, Miranda Neto tem a sua bandeira, representa, é ligado a esse setor do transporte alternativo, está afiliado ao Partido Solidariedade. Você confirma pré-candidatura à Câmara Municipal de Teresina? Sim, sou pré-candidato lá no Solidariedade, né? Mandar um abraço aqui para os nossos líderes, deputado Evaldo, Dilson Rezende, né? Floro Manuel, professor Wilson, Etivaldo e todos mais que estão lá, assim, interligados com a gente. Porque, assim, é uma bandeira, tanto social minha, da minha história, né? Lá no GAV, mandar um abraço aqui para os meninos do GAV. Eu acho que é preciso que a gente possa construir. Eu acho que agora mesmo houve uma reunião com o deputado Franzé. A minha opinião pessoal, eu acho que o Fábio... A minha pessoal... Eu acho que o Fábio Novo não é o candidato do PT. A minha pessoal. O PT pode mudar de nome? Eu acho que, assim, pelo que eu conversei com o Magalhães, conversei com o diretório municipal, existem algumas questões de legalidades, né? De legalidades. E isso eu sempre digo, ou o Franzé ou o Fábio Novo tinham que ter acertado primeiro lá para trazer para a população. Com isso é ruim, vamos dizer assim, para a população. Eu não acredito que, assim, uma reviravolta já, mas eu acho que o PT vai ter uma terceira via. Opinião minha, nem o Franzé e nem o Fábio. Por quê? Ficou assim muito delimitado, desgastou bastante. Então, mas acompanho o meu partido, acompanho o Solidariedade, os meus colegas também estão muito afinados, é o único partido unido, a única chapa montada fora do PT de vereador, de pré-candidato a vereador, do Fórum PT é o Solidariedade. Já está completa a chapa, 30 Sim. nomes. Tá faltando 5, vou até convidar alguns colegas aí para terminar. Sim. Mas assim, a gente o Dilson tá fazendo um ótimo trabalho. O deputado Evaldo tem dado todo o suporte para isso. Mas é aquela coisa, a gente está aguardando os momentos, mas o Solidariedade está na base e eu acredito que não vai ter nenhum problema. Até porque vocês da imprensa estranham. A nossa puxadora de voto é a vereadora Fernanda Gomes, e com isso a gente tem assim aquele crédito com a população para poder fazer 3 a 4 vereadores. Além da vereadora Fernanda, existe mais alguém nesse grupo com alta expectativa de votação acima de 3, 4 mil votos, por exemplo? Como é que está esse planejamento? Não, lá o patamar todo mundo é 2.500, né? O Geraldinho teve 2.400, o Enio teve 2.200. Então assim, o grupo já é formado, vamos dizer assim, de testar. A irmã Rosário não foi vereadora pelo PMB porque não alcançou o coeficiente eleitoral. Então assim, o Dilson, ele conseguiu reunir todas essas lideranças já testadas, vamos dizer assim, dentro do Solidariedade, e agora a gente está construindo, inclusive agora meio-dia, vou dar aqui de primeira mão para vocês, meio-dia vai ter um encontro ali, um encontro com todos os pré-candidatos, porque o Dilson ele tem essa vantagem. Ele gosta toda semana de estar junto, ele chama todo mundo. É para fortalecer o grupo, né? E unir. E lá realmente é muito... Mandar um abraço aqui a todos os meus colegas do Solidariedade, Geraldinho, todos que participam, o Felipe, todos que participam da chapa, porque realmente é muito unido e assim eu estou muito satisfeito. Só para convidar o Chico Gomes aqui também para ir para Solidariedade. Pronto, tá feito o negócio. Irei avaliar o convite. Deixa eu dizer aqui, então, para pontuar aqui, além da deputada, da vereadora Fernanda, os que chegarem lá para concorrer tem esse teto aí de até 2.500. Então, internamente é uma disputa equiparada, né? Tá tudo igual. Olha, o Solidariedade, a imprensa, os colegas não acreditavam.
Hoje lá, o deputado Evaldo, todo mundo tinha medo do Evaldo tirar alguém do bolso, fora a Fernanda. Não existe isso. Não existe, né? Por exemplo, o Cheivan. O Cheivan é um amigo nosso lá da região do Disseu, não queria ser candidato, a gente está convidando ele, ele aceitou, está sendo pré-candidato a vereador. Por outro lado, dentro dessa conjuntura, a gente estava aguardando só a posição do PT para poder também botar o bloco na rua. Mas a gente está vendo que vai ficar assim ainda muito desgastado, ainda vai ter muita coisa, como o Magela falou, vai rolar muita coisa, a gente vai aguardar. Mas o partido está unido, não vai sair da base, pelo contrário. Agora, o que a gente isso é fato, lá todo mundo é unânime em dizer, não tem a mínima possibilidade de acompanhar o doutor Pessoa em qualquer hipótese, é zero de chance, zero de chance. Ou seja, o rompimento que aconteceu na relação quando o prefeito exonerou o presidente da Fundação Municipal de Cultura, nomeou um vereador para o cargo. Essa relação desgastou que não tem mais possibilidade de reatar. Aliás, eu vou falar aqui o que o meu amigo Floro Manuel sempre diz. A gente não pode bater no doutor Pessoa. A gente não pode bater nele, até um senhor de idade, uma pessoa já, né? Vamos dizer assim, idosa. Mas aqui dali, esse rompimento foi pessoas, não foi o doutor Pessoa. Por outro lado, a base dele lá, da prefeitura, desejo boa sorte, mas não tem a mínima condição da gente conversar para qualquer tipo de alinhamento. Não existe isso. A gente está na base do governador Rafael e vamos junto. A hora certa, 8h13. O papo tá muito bom, o papo tá maravilhoso, realmente bastante, digamos assim, construtivo, né? Mas gostaríamos de agradecer ao Miranda. Miranda, mais uma vez, muitos assuntos pertinentes. Aliás, ainda dá tempo de fazer aí um arremate, né? Caso queira, para a gente poder. Pode ficar à vontade, Miranda. Magela, eu queria só mandar um abraço aqui pro pessoal do Solidariedade, o pessoal também do GAV, mandar um abraço, e hoje eu estou muito feliz. Meu filho está sendo graduado, né? Tenente das Forças Armadas no 3º BEC, lá em Picos, né? Não pude ir, mas minha família foi, meus 2 filhos. Oficial agora. Oficial, né? Oficial do Exército. E para mim é muito gratificante, né? Você, Magela me conhece de longas datas, eu vim assim de uma infância muito complicada, né? Mas eu sou muito feliz onde eu cheguei com, assim, os méritos, primeiro, de Deus e, segundo, essa convivência, vamos dizer, social no meio. Então, estou muito feliz e dizer a vocês que vocês não têm noção, vocês aqui acompanham a audiência, mas vocês não têm noção do valor que vocês têm para a sociedade, todos os dias pela manhã, abrindo esse microfone para as pessoas menos favorecidas e dando oportunidade dessas pessoas gritar e reivindicar. Parabéns ao Sistema Dia e parabéns a vocês do Comando Geral. O nosso muito obrigado ao Miranda pela presença, pela participação, né, pelos elogios também. Essa é a nossa missão, né, de abrir o espaço para que os líderes comunitários, a própria comunidade, possa aqui estar gritando, reivindicando, porque afinal de contas, bater nas portas do poder público é complicado. E é difícil e muitos não conseguem, né, chegar nem na porta para poder bater. Mas é por isso que existe o Comando Geral, o FM Dia, o Sistema O Dia, para facilitar e fazer, né, esse intercâmbio entre a comunidade e, com certeza, ao munícipe que realmente precisa aí de um trabalho, né, bem apurado, ou seja, bem trabalhado, para que possa vir as benfeitorias para cada comunidade. Eliezer, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado, um excelente final de semana, bom trabalho realizado ontem na cobertura aí da visita do presidente, um bom final de semana. Toda a equipe se empenhou, trabalhou bastante, graças a Deus entregamos um bom resultado. Bom dia, Magela, bom dia, Chico, Miranda, é sempre uma satisfação reencontrá-lo, tê-lo aqui conosco. Obrigado pela companhia da nossa audiência durante toda essa semana. Ótimo final de semana, até segunda-feira. Chico Gomes, bom final de semana, uma excelente semana para nós, foi muito Magela, trabalhosa, estamos bem. Corroborar rapidamente com a sua fala, Magela, de fato, uma boa equipe precisa de um excelente profissional, e você, Elias, se consolida como um dos maiores profissionais da comunicação do estado do país. Parabéns. A você de casa, fiquem todos na santa paz de Deus, retornaremos segunda-feira.